Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Estamos iniciando mais este momento tão especial de adoração ao nosso grande Deus, e que Ele abençoe cada um de nós, que Ele abençoe cada irmão que estão adorando conosco online em suas casas. Vamos iniciar com alguns hinos. Para quem está com o hinário e querer acompanhar em casa, vamos iniciar com o 153. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz! Satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho salvo, zeloso e leal, o seu rosto mira, seu amor aceita, seu consolo constante e real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. 156. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Cento e 49. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor
estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, e na angústia sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Cento e 132. A tua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar. Pássaros a cantar, cantar, rios a correr, correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, cantar, rios a correr, correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Amém. A paz de Cristo, saúdo a toda a igreja com essa paz universal, mas uma paz vinda do céu, vinda da parte do Senhor Jesus, que saúda a igreja de Cristo aqui na terra, em especial a igreja de Cristo na cidade de Belo Jardim. Saudando essa igreja, saudando os irmãos, amigos e visitantes que estão nesse momento, através dessa dádiva da internet, concedida com certeza pelo bom Deus, para que o seu ministério pudesse ser propagado. Está passando essa mensagem de irmão em irmão, de lar em lar, para que todos possam assistir e participar da ceia do Senhor. Portanto, neste momento eu convido a amada igreja, os amigos e visitantes, para que inclinemos nossas cabeças. Se possível, possamos fechar os nossos olhos para uma palavra de oração. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Neste momento, ó Deus, estamos os teus filhos e filhas reunidos no mundo inteiro, te buscando, te adorando na beleza da tua santidade. Pai querido, Príncipe da paz, Deus da eternidade, rogamos a ti, ó Deus, uma bênção toda especial à tua igreja, espalhada por todo o mundo, em especial, Senhor, aqui na cidade de Belo Jardim. Que possamos, ó Pai, sempre ter a fé renovada, a força e a esperança que vem do Teu Santo e Bom Espírito, para que possamos nos manter firmes nesta fé, triunfantes até o dia da Tua vinda, Senhor. Abraça, Senhor, a cada um de nós nesse momento de angústia, em especial neste momento desta pandemia. Que Tu possas, ó Pai, tocar em cada enfermidade, tocar em cada um daqueles que contraíram essa doença, e que possam ser curados de acordo com a Tua vontade. Mais uma vez, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ajuda a Tua igreja aqui na terra,
Que essas bênçãos, ó Deus, que nós te oramos agora, não seja, Senhor, jamais deixada de chegar por teu intermédio aos nossos lares por falha nossa, porque nós não te oramos, Senhor, de livre e espontânea vontade apenas, mas te oramos porque confiamos e acreditamos na graça remidora e salvadora do Senhor Jesus. E essas bênçãos, mais uma vez, nós te oramos e te agradecemos, desde já, no nome do Senhor e bom Jesus. Amém. Como de costume, nós sempre temos uma leitura para que nós possamos meditar durante essa programação e durante a semana. E a nossa leitura de hoje está no livro de Mateus, no seu capítulo 6, versículos 25 por diante, que fala sobre a ansiedade e solitude pela vida, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado do curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aqueles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Boa noite, amada igreja, boa noite para todos os irmãos, boa noite também para nossos amigos que nesse momento também está nos acompanhando. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bem, a razão maior pela qual eu me encontro aqui é exatamente para fazermos a ceia do Senhor. E é um momento muito importante para todo cristão no mundo inteiro. O primeiro dia da semana, todos os cristãos se reúnem para aqui se lembrar do dia que Jesus morreu na cruz para a salvação de todos nós, e fazer também exatamente aquilo que Ele nos ordenou a fazer, que fosse feito como lembrando de tudo que Ele fez por cada um de nós. E o texto da Bíblia que eu vou ler hoje, são vários textos que nós podemos usar, que pode ser feito para a ceia, mas para mim um texto mais completo sobre o ensinamento a respeito da ceia, ainda eu vejo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12 por diante. Eu vou fazer apenas a leitura, em seguida vou orar pelo pão e pelo suco, e poderemos comer e beber do pão e do suco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue
do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Pronto. Então aqui nós já definimos exatamente os ensinamentos de Paulo com respeito à ceia do Senhor. Temos aqui um mandamento do Senhor Jesus que deve ser feito aqui ele usa a expressão de toda vez que comeres. Mas nós já sabemos, é claro, porque a própria palavra do Senhor já nos ensina isso, que é no primeiro dia da semana que é feito a apresentação da ceia, por conta da adoração que temos no domingo, completando com a ceia, porque é um momento muito especial, não podemos deixar de participar, e quando alguém deixa também de participar, está deixando de cumprir exatamente o mandamento do Senhor Jesus. Quando ele diz, fazer isto em memória de mim. Estamos esquecendo, quando deixamos de participar, estamos esquecendo exatamente daquele momento tão terrível que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, né? Morreu numa cruz por causa do meu pecado e por causa do pecado de toda a humanidade. Então, lembrando disso, com alegria no nosso coração, não porque Jesus morreu, mas porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e reina para sempre, né? E nós vamos agora orar pelo pão que simboliza o corpo de Cristo e o suco em seguida nós oraremos, né? Que simboliza o sangue dele derramado naquela cruz. Oremos. Pai Santo e amado Deus, somos agradecidos por mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos com o propósito de aqui lembrar aquele tão grande sacrifício que seu Filho amado fez naquele dia, morrendo na cruz para nos dar o perdão de nossos pecados. É no nome de teu Filho amado que nós te oramos pelo pão que simboliza o seu corpo morto naquele madeiro para o perdão de todos os pecados. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te oramos, te agradecemos. Amém. Jesus desprezado à cruz foi morrer. Quem creu nesta pregação, ali rejeitado, pois quis padecer por causa da transgressão. Levou sobre si sofrimento de nós, julgado sem condições, aflito, oprimido e ferido de Deus, Jesus suportou razões, mas foi traspassado por nossa versão. O que vamos nós fazer? Jesus com seu sangue comprou-nos, então devemos-lo receber. E foi humilhado o Cordeiro na cruz, levado só para sofrer. Ovelha calada, ferida de Deus, que o sangue nos dê poder. Jesus Redentor, nosso amado pastor, nós cremos na salvação. De ti nos concede esse grande valor no sangue da comunhão. Para sempre em memória de ti, ó Jesus, fazemos de coração que neste momento nos dá tua luz e que venha o teu perdão. Amém. Quando Jesus entregou o pão ao seu discípulo e disse:
comer dele todos, em comemoração a tudo que estava acontecendo e que ia acontecer, ele disse a mesma coisa com o suco, quando ele deu o suco da videira para os seus discípulos. Então, em memória de tudo isso, do sofrimento, da morte e ressurreição de Cristo, nós vamos orar agora pelo o suco da videira, o suco que simboliza o sangue dele derramado naquela cruz para a purificação de todos os nossos pecados. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Pai Santo, amado Deus, mais uma vez na sua presença, nós te oramos por este suco da videira, este suco que simboliza o sangue de seu amado Filho Jesus, que morreu na cruz para o perdão e a purificação de todos os nossos pecados. No nome de teu Filho amado Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte o conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora todos vidas conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. A paz, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade Ele está nos dando para estarmos cultuando a Ele. Somos muito agradecidos e neste momento nós vamos falar da coleta. Enquanto hoje os homens discutem quantidade, mas Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 8, ele leva em conta não ter quantidade, e sim a graça de Deus. E ele diz também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então é a graça de Deus que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. E ele diz, porque a meio de muita prova, tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profundeza pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Então eram irmãos pobres.
Irmãos que tinha pouco, mas que eles tinham a graça de Deus em suas vidas, e isso é que fazia a diferença. E no 3 ele diz, porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então eles eram muito pobres, e Paulo diz que ele estava pedindo com muitos rogos. Você pode imaginar, eles não tinham, não é? Eram pouco as suas posses, mas eles estavam insistindo, não, eu posso, eu quero ajudar. E Paulo diz que era com insistência, né? Para que pudesse ajudar os santos. Então, irmãos, que a gente possa, a cada momento da nossa vida, pensar na graça de Deus. E aí, reconhecendo a graça de Deus, o nosso amor pela obra e nosso amor pelos irmãos vai aumentar. Então vamos orar. Pai, somos agradecidos porque o Senhor tem nos abençoado com tantas coisas, as quais nem podemos contar. Somos muito agradecidos e pedimos que o Senhor seja com cada um de nós, para que a gente possa, a cada momento das nossas vidas, estar reconhecendo a sua graça em nossas vidas. E assim a gente possa realmente estar dispostos a ajudar ao trabalho da igreja e aos nossos irmãos. Nós lhe pedimos as suas bênçãos para todos e que esta coleta, feita agora, ela seja para o bem desta congregação, em nome de Jesus. Amém. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é seguir o amém, é superar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é plantar a flor, é confiar em nosso Senhor, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Olá, queridos irmãos, tudo bem com você? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vou compartilhar uma pequena mensagem da palavra do Senhor e vou falar do silêncio de Deus. O que significa, na verdade,
o silêncio de Deus em nossas vidas. Quem nunca fez uma oração, entende, e não obteve nenhuma resposta de Deus? Às vezes você pediu, suplicou, não é? Orou com sinceridade, muitas vezes, com boas intenções, aparentemente, e não houve nenhuma resposta de Deus. Não sentiu, sabe, nenhum movimento da parte de Deus. E isso acontece com todos nós. E às vezes nós não entendemos o que Deus quer nos ensinar com o seu silêncio. Entende? Então, há, na verdade, um ensinamento para nós com o silêncio de Deus. Às vezes você ora, mas Deus não responde. E isso muitas vezes nos apavora, sabe? Saber que estamos servindo a Deus, orando com sinceridade, e às vezes a resposta não vem. E eu posso ver essa inquietude na vida do salmista Davi. Você pode abrir em Salmo 13, versículo 3. Veja o que na verdade está se passando na vida de Davi. Ele suplicou uma resposta de Deus e não obteve. Aqui no Salmo 13, versículo 3, ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então Davi está suplicando uma resposta de Deus. Com certeza ele estava com problema, né? E pediu socorro a Deus, suplicou uma bênção de Deus, e Deus não respondeu. E ele aqui está dizendo: responde-me, Senhor Deus meu. E Deus ficou em silêncio. E pensando nesse silêncio aqui de Deus, o que ele poderia significar? O que Deus está querendo falar a nós através do suposto silêncio? E eu gostaria de ver alguns pontos aqui que vai nos explicar muito bem o que Deus está passando para nós, ou o que significa o silêncio de Deus em nossas vidas. Primeiro, o que você quer fazer está incorreto, errado diante de Deus. Muitas vezes você orou, pediu, suplicou e não obteve resposta, porque o que você está querendo fazer é errado. O silêncio de Deus pode ser indicativo de que as nossas motivações estão erradas. Podemos estar sendo levados por interesses egoístas, paixões, não é? Carnais, teimosia, capricho, falsa religiosidade, orgulho, cobiça, entende? Então podemos estar sendo levados por essas coisas, e nesse caso o silêncio de Deus é um indicativo claro de que devemos refletir mais a respeito, sabe, aqui de nossos interesses, ou o que na verdade estamos pedindo, se é na verdade para a honra e glória do nosso Deus, ou se estamos sendo levados por essas paixões egoístas, carnais, não é? Orgulho, cobiça e tudo mais. Lá em Tiago, você já conhece com certeza, Tiago 4, versículo 3. Tiago disse assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Entende? Olha aí, o porquê de muitas vezes Deus não está respondendo às nossas orações, irmãos. Tiago está sendo bem claro aquele: vocês pedem e não recebem, porque pedes mal. Vocês não estão pedindo algo que vai glorificar o nome do Senhor, mas vocês estão pedindo coisas para esbanjardes em vossos prazeres. E quando isso acontece, Deus não nos responde. Então é bom que reflitamos a forma e as motivações dos nossos pedidos, que em muito caso pode explicar, na verdade, o silêncio de Deus. Na sua mente, muitas vezes, o que você está pedindo é bom, sabe?
é uma coisa louvável, mas nem sempre é. Segundo ponto aqui, o porquê de Deus ficar em silêncio muitas vezes e não responder à nossa oração, porque não é o tempo certo de você fazer o que quer fazer. Entenda isso. Quando estamos diante de um silêncio de Deus, quase sempre nos ocorre que não chegou ainda a hora de Deus agir, concedendo as nossas petições. Achamos que não é a hora certa e que sabemos o tempo e o modo das coisas acontecerem. Muitas vezes somos ansiosos, sabe? Queremos as coisas para ontem. E não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age. Então, às vezes, as coisas só acontecem no tempo de Deus. Eclesiastes, lá no Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem seu tempo determinado, então tudo é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Às vezes você ainda não recebeu, você suplicou, orou, pediu e não recebeu, Deus não respondeu. Por quê? Porque as coisas só acontecem no tempo de Deus. Entende? Então, não adianta você se perturbar ou se precipitar, porque as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Então, muitas vezes somos relutantes em descansar, porque o silêncio de Deus pode ser um indicativo de que as coisas ainda não estão na hora. E às vezes ficamos inquietantes, sabe, perturbados, mas devemos descansar, irmãos. Descanse, ore, faça a sua parte, peça, ore, suplique a Deus por suas necessidades, seus anseios, seus sonhos. Mas se Deus não respondeu ainda, é porque ainda vai acontecer o tempo certo dele te responder. Terceiro ponto aqui, Deus pode estar testando a sua fé. Às vezes nós oramos e não obtivemos resposta, porque Deus está testando a sua fé. E nós encontramos na Bíblia aqui, por toda a Bíblia, podemos dizer, né? Deus em silêncio e ao mesmo tempo testando a fé e a esperança dos seus servos. E uma pergunta precisa ser respondida: até quando conseguimos manter a esperança e a fé em Deus? Porque muitas vezes as pessoas não recebem o que pedem, se desespera e muitas vezes abandona a fé, sabe? Abandona porque diz: não vale a pena ser cristão, não vale a pena servir a Deus, porque Ele não responde às nossas orações. Imagine que as pessoas, na verdade, muitos fazem isso aí. Então muitos sucumbem a esse questionamento, abandona a Deus, pois estava mesmo, sabe o quê? Interessado nas bênçãos, e não em segui-lo como caminho, como a verdade e a vida. O que acontece muitas vezes é isso. As pessoas não estão intencionadas, não estão interessadas em seguir Jesus por ser o caminho certo que leva a Deus. Mas tem muitas pessoas que estão interessadas nas bênçãos. Mas aqui no Salmo, Davi, no capítulo 13 de Salmo, Davi, ele não obteve resposta de Deus, mas veja o que é que ele diz no versículo 5 e 6 do Salmo 13. Diz: no tocante a mim, a tua graça, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Davi não obteve resposta de Deus, Deus ficou em silêncio, mas no relacionamento entre ele e Deus, nós sabemos que o relacionamento entre o cristão e Deus, nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, e assim por diante. Davi aqui é: no tocante a mim, ainda que eu não receba nenhuma bênção, ainda que Deus não me responda, Davi está dizendo a isso: confio na tua graça, regozija meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porque me tem muito feito. Você lembre
Você lembra bem que Paulo suplicou a Deus ou a Jesus, né? Para que tirasse um espinho na carne, e Deus lhe disse: a minha graça lhe basta. Então, vamos nos concentrar na graça de Deus, na salvação. É isso aqui que Davi está passando, sabe? Ele diz assim: quanto a mim, confio na tua graça. Então, ainda que eu não receba nem bênçãos materiais, nem outras coisas que meu coração almeje, mas o meu coração se regozija na tua salvação. E nós precisamos pensar nisso, sabe? A graça de Deus nos basta, irmãos. Vamos nos concentrar nisso aí. Então, os nossos interesses, se Deus achar, não é, por bem nos responder ou nos conceder, aleluia, glória a Deus. Se não, Deus é Deus e continua sendo o nosso Deus, e vamos adorar da mesma forma, não é? Com bênção ou sem bênçãos materiais, outra coisa assim. Vamos nos concentrar na salvação, na graça de Deus, e isso nos basta. Foi isso que a resposta que Paulo obteve de Jesus: a minha graça te basta, não é? Quarto ponto aqui: Deus não está em silêncio, você é que não está ouvindo. É muito interessante isso. Às vezes a gente pensa que Deus está em silêncio, mas não está. Ele está nos respondendo, mas nós não estamos o ouvindo. Então, já passou por sua cabeça que Deus pode estar falando com você e você não está percebendo? Já passou por isso aí? Não é? Pode, na verdade, acontecer isso aí, né? Pois é isso normalmente que acontece na vida das pessoas que não têm uma intimidade com Deus. Isso é sério. Muitas pessoas não têm essa intimidade ao ponto de estar ouvindo Deus falar com ele, entende? Então, elas não convivem de verdade na presença do Pai, por isso têm dificuldade de ouvir a sua voz. Às vezes Deus está nos falando, mas nós não estamos ouvindo, porque na verdade estamos afastados dele. Muitas vezes somos desobedientes. Jesus disse assim lá em João capítulo 10, versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entende? As minhas ovelhas, Jesus disse, ouve a minha voz. Então, para reconhecer mais nitidamente a voz do pastor, é preciso ter intimidade com ele. Precisamos ter muita comunhão com o Senhor, muita intimidade com ele. E se tem intimidade com Deus através de oração, meditação da palavra, de leitura da palavra de Deus. E quando estamos, sabe, nesse relacionamento profundo com Deus, nós escutamos Deus falar através de sua palavra, e nós entendemos os seus propósitos para nossas vidas. É muito importante sabermos disso, entende? Então, reconhecer mais nitidamente a voz do pastor, é preciso ter uma intimidade com ele. E outra vez o salmista Davi vai explicar muito bem, quando ele diz aqui no Salmo 25, veja aí, Salmo agora 25, versículo 14, ele diz: a intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Deus e aqueles que buscam estar cada dia mais juntinho diante dele, E com certeza iremos ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes não é Deus que está em silêncio, mas é nosso coração, nossos ouvidos que está tapado para não ouvir a voz de Deus. E eu finalizo aqui essa pequena mensagem perguntando a você, irmão: você já experimentou o silêncio de Deus e o que ele significou para você? Será que Deus não está respondendo às suas orações por você estar pedindo mal, ou por outro motivo qualquer, os quais acabamos de ver nesse momento? Então, fica essa reflexão para nós, que possamos meditar
e nos aproximar cada dia mais de Deus, para entendermos os propósitos dele para nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Serve somente a ti, Senhor. Serve somente a ti, Senhor. Serve somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Viver só para ti, Senhor. Viver só para ti, Senhor. Viver só para ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. A paz, irmãos. Daniel, quando estava na Babilônia, ele era proibido de orar. Hoje, nós não somos proibidos, mas existem tantas coisas no mundo, tantos afazeres, que muitas vezes nos rouba todo esse tempo. Mas Daniel sabia que ele tinha que orar. E hoje é a mesma coisa, nós sabemos que precisamos estar em oração. Não é simplesmente orar quando acorda, ou quando vai dormir, ou em hora do almoço, não só isso, mas estar sempre orando, como Paulo diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. E agora, irmãos, vamos orar, pedir ao Senhor que a cada momento a gente reconheça a sua presença em nossas vidas. Pai, somos agradecidos por o Senhor nos dar esta oportunidade de estarmos louvando ao Senhor e estarmos aqui levando a mensagem aos irmãos, e que cada um esta semana possa meditar e reconhecer que o Senhor está presente, que o Senhor tem providenciado para cada um os seus benefícios. Como o autor de Hebreus diz, que o anjo está a serviço de cada um de nós. E que esta semana nós possamos
vencer qualquer dificuldade para estarmos buscando a sua presença. E é em nome de Jesus que estamos te pedindo e te agradecendo. Amém. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom